Só um minutinho. Pronto. Bom, então, pessoal, boa tarde, né? Hoje a gente está começando a nossa segunda reunião da Comissão de Direito de Energia. Nós convidamos, né, e tivemos aí a honra de ser agraciados com o aceite do convite, Dr. Tiago. Me fala como é que fala seu sobrenome. Tiago Rício. O Tiago, ele é sócio do escritório Freitas e Ferraz, né? E ele trabalha lá, ele coordena toda a área, né? Dirige a área de negociações, estruturação, implementação de operações imobiliárias, né? Incorporações, projetos urbanísticos, infraestrutura. Parece bem relacionado à área de direito administrativo, né? De regulação, inclusive. E também tem esse know-how todo relativo aí ao direito de energia, ou todas as questões afetas, né, à área de energia, que estão tomando uma proporção grande, né, no nosso país, em razão das últimas regulamentações, de todo o cenário aí que a gente tem visto. Então, Tiago, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, você vai apresentar o convite, na verdade, foi para a gente falar um pouquinho sobre a decisão do TCU, né, que aconteceu em novembro do ano passado e que movimentou muito um setor, né, no ano de expectativas, né, 2020, em razão da pandemia, muita coisa ficou parada, mas no finalzinho do ano a gente teve um movimento grande, né, no nosso setor. Então, eu vou deixar você apresentar o tema e depois a gente faz os comentários né, enfim, as interferências aí que a gente achar pertinentes. Tá bem? Seja bem-vindo, pode ficar à vontade para apresentar, projetar, enfim, como você achar melhor. Ô, Luana. Oi. Antes de começar, eu só queria já pedir licença. Daqui a pouquinho nós vamos começar uma outra reunião na OAB e eu devo sair um pouco antes. Tá? Mas só agradecer mais uma vez pela participação e fique à vontade. Ah, tá joia. Ele já vai conseguir projetar, Rogério? Eu não sei se vai ter alguma projeção. Acho que você já está como anfitriã aqui. Ah, já? Acho que você já está... Não, na verdade, eu não tenho nenhuma apresentação para ser projetada, tá, gente? De qualquer forma, se precisar, você já está como anfitriã, você pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada, Rogério. Tá bom. Bom, gente, primeiro queria agradecer a Luana o convite, a OAB Minas, né, na subseção de contagem, a Comissão de Direito de Energia, de poder bater esse papo aqui com vocês, né? Eu não tenho pretensão aqui de dar uma aula de forma nenhuma, a ideia aqui é nós discutirmos como colegas mesmo, sejam advogados, sejam não advogados. Acho que a contribuição de profissionais que não são advogados, ela é tão relevante quanto a contribuição dos advogados para um setor como o setor elétrico, tendo em vista que é um setor que tem um substrato muito técnico, né? Só reforçando a apresentação que a Luana já fez agora há pouco, eu sou advogado, sócio do escritório Freitas Ferraz, Capuru, Subraik e Rício Advogados. Eu sou responsável pela área de consultoria aqui do escritório, que lida no dia a dia com clientes do setor de energia elétrica, sobretudo geradores e comercializadoras. E a ideia aqui, né, como a Luana já adiantou, é a gente bater um papo sobre essa decisão do Tribunal de Contas da União, que é o Acórdão 3063, de 18 de novembro de 2020, e os efeitos dessa decisão para o segmento da micro e geração distribuída, né? Acho que para falar desse tema, que é um tema um pouco bastante cabeludo, na verdade, porque
ele não toca apenas o setor elétrico, a regulação da micro e da mini geração, mas ele acaba também tratando de uma questão muito atual e polêmica do direito administrativo, que é o limite do controlador, né? Qual o limite que o controle externo tem em relação à atuação da administração pública. Diante disso, para a gente bater esse papo, eu acho que é ideal a gente sugerir a discussão em dois grandes temas, vamos falar assim. Primeiro, a revisão da Resolução 482 da ANEEL de 2012 em si, né, que é a resolução que regulamenta a micro e a mini geração no Brasil. E, por outro lado, tratar da própria decisão do Tribunal de Contas da União, que, por sua vez, pode ser subdividida em duas questões, né? A questão da competência do Tribunal de Contas da União e os próprios argumentos em si trazidos pelo Tribunal de Contas para que se chegasse às determinações e recomendações feitas pelo Tribunal à ANEEL e ao Ministério de Minas e Energia. Começando pela própria resolução, pelo próprio processo de revisão da Resolução 482 em si, na realidade, a discussão sobre a revisão da norma ela não é de hoje, né? Ela vem de muito antes, inclusive, da própria Consulta Pública 25 de 2019, que é a consulta pública que ensejou, né, a representação pelo Ministério Público no Tribunal de Contas da União. Isso porque, pelo menos desde 2015, né, quando a Resolução 482 foi alterada por uma outra resolução da ANEEL, que é a Resolução 687, foi incluído um dispositivo na Resolução 482, que é o artigo 15, que previa que a resolução passaria por uma revisão até 31 de dezembro de 2019. Né? Então, na origem, a Resolução 482 tinha, né, em 2012, uma disposição análoga. Em 2015, com a Resolução 687, foi incluída essa disposição também prevendo essa revisão até dezembro de 2019. Então, isso já era já era esperado, né? Desde a Resolução 687, que incluiu essa previsão de revisão até 2019, foram realizadas várias audiências públicas no âmbito da ANEEL discutindo o tema de revisão da Resolução 482. Bom, numa audiência pública em 2015, inclusive, a audiência pública 26, a ANEEL entendeu até por postergar essa discussão para um momento em que houvesse um aumento substancial da potência instalada de sistemas de geração distribuída no Brasil, quando o mercado de geração distribuída estivesse mais maduro, porque no entendimento dela, essa questão que a gente vai tratar aqui, né, da existência dos tais subsídios cruzados que o Tribunal de Contas da União alega, essa questão, ela na realidade deveria ser tratada num momento em que houvesse um avanço da capacidade instalada de sistemas de GD no Brasil, porque naquele momento o que se precisava era de um incentivo para que a geração distribuída crescesse no país. Tá? Bom, de lá para cá, de 2015 até hoje, né, o que aconteceu então, como todo mundo sabe, é a própria Consulta Pública 25 de 2019. Né? Pessoal, só um minuto. Eu vou pedir para todo mundo colocar no mudo, porque senão acaba que interfere e vai dando um eco. Isso aí, obrigado. Bom, então, essa discussão em torno da revisão da Resolução 482, ela culminou na Consulta Pública 25, que é a consulta pública em novembro de 2019. Qual que é a discussão da consulta pública em si, né? Qual é a regra hoje da Resolução 482? Os consumidores que aderem ao sistema de compensação de energia elétrica,
eles têm uma valoração da energia que eles injetam na rede da distribuidora de forma equivalente à energia que eles consomem. Ou seja, a precificação, vamos falar assim, da energia injetada é a mesma precificação da energia consumida. Porque, como todo mundo aqui sabe, a geração distribuída é justamente o consumidor gerando a sua própria energia. E ele entrega essa energia para a rede de distribuição a título de empréstimo gratuito e recebe o pagamento da distribuidora através de créditos de energia, créditos na sua própria conta de energia. A questão é que, pela sistemática atual, essa energia injetada na rede ela é valorada pelo mesmo valor da energia por ele consumida, o que significa que se o consumidor consome uma quantidade igual ou menor à energia por ele injetada na rede, na prática ele não paga pela sua conta, ele vai pagar pela disponibilidade, né, que pela disponibilidade do serviço, que é um valor que argumenta-se, as distribuidoras inclusive argumentam que não é o suficiente para remunerar o uso da rede e os encargos inerentes às tarifas de energia. Então, essa é a sistemática hoje. O valor da energia que ele entrega é o valor da energia que ele consome. E esse encontro de contas no sistema de compensação de energia elétrica que permite que ele gere a sua própria energia. Tá? Ele entrega para o sistema e recebe do sistema pelo mesmo valor. A consulta pública da ANEEL, ela visa justamente, né, a proposta que a ANEEL trouxe através dessa consulta pública é exatamente rever, né, essa sistemática. Rever a sistemática de valoração igual da energia entregue à energia consumida. A discussão ela parte da premissa de que os consumidores que tenham centrais geradoras hoje em geração distribuída, eles são beneficiados pelo atual sistema de compensação de energia elétrica. Isso porque, ao valorar a energia injetada na rede igual à energia por ele consumida, a sistemática ela desconsidera que a tarifa de energia elétrica do consumidor tem componentes que não só a energia, né? Ou seja, os consumidores pagam a energia dele hoje e a conta de luz que ele paga hoje, ela tem como componente não só a TE, não só a tarifa de energia em si, mas também tarifas de uso da rede, né? Ou seja, dos sistemas de distribuição e transmissão, mas também encargos do setor elétrico. Então, na visão, né, nessa discussão que vem desde 2015 e que culminou na consulta pública, a ideia é rever, né, essa sistemática de que os consumidores hoje têm 100% da energia por eles consumida como injetada, não pagando pelo uso da rede e pelos encargos. A ideia é que os consumidores passem, né, os consumidores que tenham essa adesão ao sistema de compensação passem a pagar pelo uso da rede e pelos encargos inerentes ao uso da rede, né? Por quê? Porque com o avanço do número de centrais geradoras conectadas em geração distribuída, a tendência é que esses consumidores não paguem pelo uso da rede e pelos encargos e, portanto, esses custos, né, de uso de rede e encargos sejam transmitidos para os demais consumidores, né, que não têm a adesão à geração distribuída, porque essa conta tem que ser paga por alguém, né? Afinal, as tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, as outras componentes da conta, né, de energia, elas vão ter que ser suportadas pelos demais consumidores, né, pela sistemática atual, à medida em que avançar o número de consumidores conectados em geração distribuída. Nessa consulta pública, após discussão com vários agentes de mercado, a ANEEL ela apresentou 6 alternativas, né? Alternativas em que ela decompõe a conta de energia por todas as suas componentes, ou seja, não só a tarifa de energia, mas também a tarifa de uso do sistema de distribuição, como encargos, perdas, etc. Qual foi a proposta da ANEEL, né, apresentada após a consulta pública?
A proposta da ANEEL foi que, para aqueles consumidores entrantes, ou seja, os consumidores que aderissem à geração distribuída e ao sistema de compensação de energia elétrica após a edição da nova resolução, de revisão da resolução 482, aqueles que fossem conectados na forma de geração distribuída local, ou seja, no próprio local de consumo, desde a edição da nova norma, eles arcariam com os custos de rede, ou seja, as componentes da tarifa de uso do sistema de distribuição, tarifa fio A e tarifa fio B, vamos falar assim, que são as componentes da conta de energia de uso da rede, né? Isso para a GD local novos entrantes. Para a GD local novos entrantes, os encargos só seriam pagos a partir de 2030, ou se atingisse um determinado patamar de potência instalada de centrais geradoras de geração distribuída, que no caso seria, né, esse número ele já foi revisto, mas inicialmente eram 5,9 gigawatts, né, o que ia acontecer primeiro. Já no caso dos consumidores que aderirem à GD remota, tanto os custos de rede quanto encargos passariam a ser, vamos dizer, cobrados desde a edição da nova norma para os consumidores entrantes. Agora, com relação àqueles que já têm a geração distribuída ou já requereram, né, o acesso à rede de distribuição, os pareceres de acesso, né, até a edição da nova norma, a ideia é que os componentes de custo de rede mais encargos passassem a ser cobrados a partir de 2031, né? Ou seja, a partir de 2031, eles então suportariam esses custos. Qual é o efeito disso, né? O efeito é que eles não vão ter, né? A ideia, como disse no começo, é que o consumidor que aderir à geração distribuída, ele tenha uma valoração da energia por ele injetada na rede menor, né? O que, via de consequência, impacta, né, vamos dizer, a taxa de retorno de projetos e de investimentos relacionados a centrais geradoras conectadas em geração distribuída. Bom, esse é o cenário até a consulta pública 25 de 2019. Até esse ponto, gente, vocês gostariam de fazer alguma colocação, que iam bater um papo sobre algum ponto em específico? Se eu conseguir responder alguma dúvida, podem ficar totalmente à disposição, tá? Tiago, só a gente ir trocando uma ideia, essa proposta, ela ainda foi colocada à mesa, né, assim, e para a sociedade, na gestão, digamos assim, né, na diretoria, se eu não me engano, estava com a relatoria do Rodrigo Limpe, né, e, salvo engano, depois veio o Efraim, né, assumindo esse processo, porque parece que o Rodrigo Limpe foi para uma secretaria, né, do Ministério de Minas e Energia, e pelo que o Efraim tem dito aí nos últimos eventos, né, que ele participa, você acha que ele vai ter a mesma tendência do Rodrigo Limpe em manter essa proposta, ou agora, né, que ele provavelmente, né, agora no primeiro semestre de 2021, que é o que a gente espera que saia, né, definitivamente alguma solução para essa situação, essa proposta vai ser revisitada e vai ter alguma alteração? O que você tem percebido? Assim, depois da consulta pública, o assunto ele gerou muito debate, né? Vamos dizer, foi uma consulta pública que trouxe muita contribuição, é um assunto de grande interesse, né? A geração distribuída é vista, né, hoje, é um segmento do setor elétrico que é um pouco visto como a menina dos olhos do setor elétrico, né? Tem um potencial de crescimento muito grande, e logo após a apresentação da proposta da ANEEL, né, após a consulta pública 25,
o assunto até se politizou, né? Acho que todo mundo deve ter acompanhado aí que até o nosso presidente se pronunciou, ainda que rapidamente, a respeito do tema, até naquela fala dele, que ficou emblemática, de que ele não permitiria que o sol fosse taxado, né? A questão ela tomou uma proporção para além da ANEEL, né? E o próprio Pepitone, que é o diretor-geral da agência, ele é pressionado, inclusive por isso, eu imagino, né, por todas essas discussões e até pela politização do assunto, ele chegou a falar publicamente de regras de transição diferentes das que constam da própria minuta resultante da consulta pública 25. Né? Apesar de a agência não ter publicado formalmente uma minuta alternativa, né? Mas foi discutido, vamos dizer, um alongamento desse prazo de 2030, né? De que, vamos dizer, as novas regras passariam a valer não a partir de 2030, mas em 15 ou 20 anos da entrada em vigor da nova resolução, né? Ou da alteração da resolução 482. Então, o primeiro ponto que eu posso dizer é o seguinte: o próprio diretor-presidente da ANEEL já se pronunciou em algum sentido de que poderia alterar a minuta da proposta apresentada pela própria agência. Se o novo relator do processo tenderá a alterar a minuta que foi apresentada, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Acho que o que o setor mais gostaria de saber e ter expectativa é o que vai acontecer, né? Eu realmente não saberia te dizer se o novo relator seria tendente a manter a minuta apresentada ou se ele iria para uma linha informalmente já manifestada pelo diretor-geral. Agora, a gente sabe que a ideia de revisão da resolução 482 era que ela acontecesse no primeiro trimestre de 2020. Mas a questão politizou, inclusive foram apresentados projetos de lei tentando tratar do assunto ao mesmo tempo em que a ANEEL discutia o assunto em âmbito da agência, né, em âmbito normativo da agência, e veio a pandemia, né? Acho que a Agência Nacional de Energia Elétrica, vamos dizer, mudou o drive dela, mudou o foco e disse: agora eu tenho que resolver os problemas causados pela pandemia, né, que não são pequenos. Tenho que socorrer as distribuidoras, que foi o que foi feito, tenho que rever as regras de revisão tarifária extraordinária dos contratos de concessão com as distribuidoras, que é o que está acontecendo. Enfim, eu acho que a ANEEL ela não conseguiu cumprir o cronograma que ela imaginava que cumpriria. E aí a gente entra justamente, né, assim, respondendo a sua pergunta, eu não tenho essa resposta, né? Eu não tenho também nenhuma leitura se o novo relator tenderia a seguir uma manutenção ou alteração da minuta. Eu acho que a discussão vai recomeçar de certa forma, tá, Luana? Assim, porque passou muito tempo, muitas coisas aconteceram de lá para cá, o assunto amadureceu, então a tendência é que me parece que vai haver uma rediscussão de vários pontos da minuta apresentada pela própria ANEEL. Não acredito que a ANEEL simplesmente vai seguir com a minuta apresentada. Imagino que vão haver mais discussões. E tem uma outra questão, assim, que eu, pelo menos, sempre fico pensando sob o ponto de vista jurídico, né? Considerando que no Congresso Nacional, né, tem uma série de projetos de lei, alguns ganharam urgência recentemente, a gente já teve aí pelo deputado Lafayette até um Código de Energia sendo apresentado, né? Assim, é claro que, obviamente, uma legislação traria muito mais segurança para o setor, né? Mas eu fico pensando um pouco no conflito que pode existir, né? Se parte da legislação não trouxer alguma disposição que a resolução traz, né? Enfim, ou se em algum momento a resolução ela for de fato alterada
e ela for mais benéfica do que a legislação em alguns pontos, né? Então, eu acho que a gente acabou tendo um desencontro aí, né, entre norma e lei, que a gente sabe que provavelmente vai sair uma regra, né, legal, formal pelo Congresso. A gente tem uma boa vontade enorme da agência, né? Com certeza fomentou, incentivou, né? E resolveu pequena parte, né? Mas deu uma perspectiva, né? De resolução do problema energético, né? Em consonância com os países desenvolvidos, etc. Mas eu penso que a gente está, se a gente tiver esse conflito, né, aí você pode até trazer uma ponderação sua, se uma vai sobrepor totalmente a outra, se vai, né, ter, né, se alguma vai, enfim, a lei, ela tem, numa hierarquia de normas, um poder, né, poder não, né, uma hierarquia superior em relação a uma normativa, né, de uma agência reguladora. Mas esse conflito me tira um pouco, né, o sono, assim, porque eu acho que muitos investimentos estão sendo feitos, eu acho que a legislação é importante porque vai atrair mais investidores para o Brasil, não tenho dúvida, né, a área de energia vai ficar mais segura, mas a gente pode enfrentar alguns problemas aí jurídicos, né? Sim, eu acho que esse ponto que você falou do conflito entre a lei e os atos normativos da administração, especialmente das agências, ele é real, né? Eu, particularmente, eu tenho uma opinião minha, Thiago. A partir do momento em que em que o legislador, né, inclusive, opta por, vamos dizer, criar um setor regulado, né, ou tratar um determinado setor como um setor regulado, leia-se, criando uma agência dotada de amplo poder normativo e regulador, né, em relação àquela matéria, de certa forma, o legislador delegou a essa entidade, que é uma autarquia federal, né, o poder para normatizar a respeito daquele setor. Então, ele faz isso no intuito justamente de atribuir a um órgão técnico o poder normativo sobre aquele setor, né, com o objetivo de evitar que o setor seja influenciado por questões políticas, né? Então, me parece que, a partir do momento em que o legislador no Brasil optou por sistematizar o setor elétrico a partir da criação de uma agência reguladora que é a ANEEL, idealmente caberia à ANEEL exercer o poder normativo, né? E é claro que isso não esvazia o poder do legislativo em tratar de matérias relativas ao setor elétrico. A gente tem inúmeras leis esparsas e, como você bem colocou, projetos de lei que tratam da geração distribuída ou tratam do setor elétrico até estruturalmente, como é o Código Brasileiro de Energia Elétrica, né, a proposta de código que o deputado Lafayette de Andrada propõe. Além dele, nós temos o PLS 232, que é tido aí como novo marco do setor elétrico, né? Vai mudar, né? Pretende mudar uma série de leis do setor. O que eu quero dizer é que acho que é um problema que a gente vive de querer ter setores regulados no Brasil e agências com amplo poder normativo e, ao mesmo tempo, o legislativo e a política acabam interferindo naquilo que a agência reguladora não faz da forma que a política e o legislativo querem, né? Eu acho que cria insegurança jurídica, né? Eu concordo com você. A partir do momento que um setor como o setor elétrico ele é importante em termos de atração de investimento, para o investidor isso cria uma certa insegurança, né? Ele fica sem saber exatamente quem vai tratar daquele assunto. Sobre a hierarquia, né, sobre a lei se sobrepõe ao ato normativo da administração, sim, né, você está correta. Apesar de que existe a discussão que no âmbito dos setores regulados, como eu falei, quando o legislador delega essa competência dele para uma agência reguladora, de certa forma,
ela dá o poder da agência reguladora inovar o ordenamento jurídico, né? Que essa é a grande característica da lei, né? Qual a diferença entre um ato normativo da administração pública e uma lei, né? A lei, ela tem capacidade de inovar o ordenamento jurídico a partir da Constituição. O ato normativo da administração, não. Ele é sempre infralegal. Está lá no artigo 84 da Constituição, né? Nem o presidente da República ele tem o poder, através de decretos, que não sejam, que ultrapassem a função regulamentadora da lei, né? Mas no caso dos setores regulados, o que se entende, e alguns sustentam isso, né, no âmbito da doutrina do direito administrativo, que o legislador ele delega a função de criação de normas originais pela própria administração pública, né? Mas, enfim, como tudo em direito, a gente sabe que é polêmico, né, gente? Eu acho que não é desejável haver esse conflito justamente por causa da insegurança que pode se criar, mas talvez sim o legislativo, ao aprovar um determinado projeto de lei ou aprovar um projeto de lei que trate de matérias mais amplas que a própria geração distribuída, vamos dizer, resolva essa questão através de um ato legislativo ao qual a ANEEL vai ter que se submeter, né? A ANEEL não vai emitir atos normativos dela contrários à lei, eu imagino, né? Sob pena Desculpa, pode concluir. Sob pena de ter essa discussão de hierarquia, né? De que o ato normativo da administração é infralegal, né? Então, portanto, a ANEEL não pode editar uma norma alterando a resolução 482 que seja contrária a uma lei que o Congresso venha aprovar tratando da matéria de forma diferente. Né? Provavelmente por isso também a demora, né? Um pouco na ANEEL, sim, né? Resolver o assunto. Pode ir? Sim. Se alguém tiver alguma consideração a mais, gente, por mim, era isso até agora. Obrigada. Continua. Tá. E aí a gente vai, então, para a segunda parte, né? O Acórdão 3063 do Tribunal de Contas da União, né? Esse acórdão ele foi proferido em função de uma representação do Ministério Público Federal, pedindo para que o Tribunal de Contas da União cautelarmente suspendesse a consulta pública 25 de 2019 da ANEEL. A alegação do Ministério Público Federal, surpreendentemente, né, para mim pelo menos é uma surpresa, é de que a consulta pública e o processo de revisão da Resolução 482 violam os princípios da segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé. Isso porque, segundo o Ministério Público Federal, a consulta pública e a mudança da Resolução 482 implicariam uma alteração abrupta da Resolução 482, violando esses princípios em relação aos particulares que investiram em instalações centrais geradoras de geração distribuída. O Tribunal de Contas da União, ele acompanhando a área técnica, que é a Secretaria de Infraestrutura, que é um órgão interno do Tribunal de Contas, ele indeferiu esse pedido cautelar de suspensão da consulta pública, uma vez que, no entendimento dele, a mudança da Resolução 482, ela vem de um amplo debate, inclusive desde a Resolução 687 de 2015, que incluiu aquele artigo 15 na resolução e que dizia que a resolução seria revista até 31 de dezembro de 2019. Mas, além disso, e aí que começam os problemas, o TCU, ele não só indeferiu o pedido de suspensão da consulta pública, como ele entrou no mérito, né? Ele entrou na avaliação de conveniência e oportunidade da Resolução 482, tal qual é hoje, né? O sistema de compensação de energia elétrica como é hoje, e da sua alteração. E ele expressamente entende, acompanhando também a sua área técnica, que a sistemática atual da Resolução 482 ela é injusta, né? Na visão dele, TCU, baseado nos argumentos da área técnica,
os consumidores que são conectados em geração distribuída seriam beneficiados em detrimento daqueles que não têm instalações de geração distribuída, porque eles teriam créditos de energia valorados igual à energia por eles injetada, uma vez, então, eles não arcariam com os custos de rede e encargos inerentes às tarifas no setor elétrico, né? A conta de energia, vamos falar assim. Eles estariam transferindo esses custos para os consumidores que não têm instalações de geração distribuída, que é justamente a discussão que se tem na ANEEL hoje, né? Bom, além de entrar no mérito, né, de dizer que a sistemática atual é injusta e, portanto, ela deve sim ser revista, o TCU também, acompanhando a sua área técnica, ele afirma que a Resolução 482 e a sistemática atual dela violam 2 dispositivos específicos, o que, em tese, a tornaria ilegal. O primeiro deles é o artigo 176, parágrafo único, inciso 3 da Constituição. O artigo 175, desculpa. O artigo 175 da Constituição é aquele artigo que diz que o poder público, ele, direta ou indiretamente, sobre a forma de concessão ou permissão, ele vai prestar serviços públicos, né? E o parágrafo único do artigo 175 diz que a lei vai tratar da política tarifária. Então, no entendimento do TCU, a Resolução 482, quando ela estabelece uma espécie de subsídio cruzado, né, ou seja, um incentivo ou um tratamento tarifário distinto para os consumidores que sejam aderentes à geração distribuída e de forma distinta dos demais consumidores, a resolução ela ultrapassa, vamos dizer assim, o poder normativo da agência, ou seja, só o legislador poderia tratar de diferenciação tarifária. E a resolução 482, ao fazer isso, ela extrapolaria a função normativa da agência reguladora. Esse é uma tese que o TCU defende. Nós vamos falar dela, a gente acabou falando um pouquinho dela na discussão que a Luana levantou. E o segundo argumento também a desconformidade da Resolução 482, tal qual é hoje, em relação ao artigo 13 da Lei 8987, que é a Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos. Esse artigo ele prevê que as tarifas no âmbito das concessões de serviço público podem ser diferenciadas em função de características técnicas e de custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos dos usuários. Na visão do TCU, esse dispositivo também estaria sendo violado, o que seria, vamos dizer, uma justificativa de que a Resolução 482 é ilegal e, portanto, essa ilegalidade deveria ser corrigida de alguma forma, né? Essa sistemática hoje estabelecida por ela. Apesar de o TCU ter entendido pela ilegalidade da Resolução 482, ele, vamos dizer, a fim de preservar direitos de consumidores que já tenham aderido à geração distribuída, ele simplesmente determina que a ANEEL, num prazo de 90 dias, apresente um plano de ação para extinguir a diferenciação tarifária estabelecida pela Resolução 482. Isso foi num voto de um outro ministro, que não a ministra relatora. A ministra relatora, inicialmente, ela tenderia a dizer que a ANEEL deveria modificar a resolução como um todo, e aí um outro ministro, no voto dele, recomenda que, na verdade, se determine que a ANEEL apresente um plano de ação para rever a resolução que estabelece essa diferenciação tarifária que, na visão do TCU, é ilegal. E, paralelamente a isso, o TCU não determina, como fez com a ANEEL, mas recomenda que o Ministério de Minas e Energia formule diretrizes políticas amplas
para a micro e a mini geração distribuída. Falando sobre a decisão do TCU em si, né? A primeira questão, a questão da competência, né? Hoje, né, eu não sei se todo mundo aqui acompanha um pouquinho as discussões no âmbito de direito administrativo, mas um dos grandes temas de discussão na doutrina hoje é justamente a atuação alargada pelos órgãos de controle, né? O que se vê cada vez mais são os tribunais de contas se arvorando de competências ou adentrando matérias que, no entendimento geral da doutrina de direito administrativo, não deveriam adentrar, né? A concepção majoritária é que os tribunais de contas teriam o poder de auxiliar o poder legislativo no controle externo, controle esse orçamentário, financeiro, contábil do poder executivo, né? Sem que ele adentrasse no mérito das decisões da administração pública, direta ou indireta, e muito menos em se tratando de agências reguladoras, autarquias sob regime especial, né? Mas o TCU, especificamente, ele tem atuado não só em relação à ANEEL, né, em relação a este caso, como já atuou anteriormente também na avaliação de mérito de políticas tarifárias da ANEEL, mas ele tem atuado perante outras agências reguladoras, inclusive tratando de políticas tarifárias, né? Existe então um movimento vamos dizer, de doutrina atual de direito administrativo muito grande que questiona essa intromissão excessiva do Tribunal de Contas da União em relação à administração pública, especialmente em relação às agências reguladoras. Eu poderia chamar a atenção aqui, por exemplo, de uma pesquisa que é feita pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, junto com a Sociedade Brasileira de Direito Público. É uma pesquisa que é coordenada pelo professor André Rosílio e o Carlos Ari Sundfeld, que são um dos maiores hoje administrativistas do Brasil e que fazem um estudo empírico muito grande, né, em relação à atuação do Tribunal de Contas da União e essa intromissão indesejada, vamos falar assim, em várias matérias que o entendimento geral é de que não deveria intrometer. Então, o primeiro ponto será que o TCU, de fato, tem competência para determinar que a ANEEL adote uma determinada política tarifária? Cabe a ele fazer isso, né? Esse é um tema, como eu falei, atual, polêmico. Existe uma tendência para dizer que o Tribunal de Contas não deveria adentrar nessas questões, mas a nossa Constituição não facilita, né? Porque o artigo 71 da Constituição, que prevê as competências do Tribunal de Contas, ele tem uma série de dispositivos que podem ser lidos de forma muito ampla naquilo que é de competência ou não do TCU. E o TCU, obviamente, faz uma leitura alargada das suas competências, né? Então, esse é um tema que ele extrapola essa discussão que a gente está tendo aqui. Ele é um problema, vamos falar assim, no âmbito do direito administrativo hoje, e é objeto, talvez, das principais pesquisas hoje no Brasil, tá? Na minha visão, Thiago, né, particular, eu acho que o TCU excede, sim, o seu papel. Ele não deveria, enquanto órgão auxiliar ao Poder Legislativo no exercício do controle externo da administração, avaliar o mérito de atos de agências reguladoras, especialmente de políticas públicas, como é uma política tarifária. Eu acho que ele não tem nem conhecimento técnico para isso, e é o que demanda, principalmente no setor regulado. Sobre os argumentos, vamos dizer, de direito, não só de competência, né, usados pelo TCU. O primeiro deles, né, se a resolução 482 viola ou não o artigo 175, parágrafo único, inciso 3 da Constituição, que prevê que a política tarifária tem que ser definida por lei formal, né?
Me parece, né, no meu entendimento, Tiago aqui também novamente, tá, gente, que essa leitura de que só a lei e só o legislador podem tratar de política tarifária ou tratar de tarifas, esse dispositivo tem que ser interpretado de forma temperada, vamos falar assim, porque uma leitura rígida, como é essa proposta pelo Tribunal de Contas da União, no final das contas, implicaria a inconstitucionalidade de todas as leis que criam agências reguladoras e que atribuem a essas agências reguladoras competências para a definição de tarifas de serviços públicos no âmbito dos seus setores, né? E também atribuem a essas agências poder normativo e regulador sobre esses setores, como é o caso da ANEEL. Existe uma lei, que é a lei que cria a ANEEL, que é a Lei 9427, e existe um dispositivo, que é o artigo 3, inciso 18 dessa lei, que atribui competência à ANEEL definir as tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão. Então, dizer que a ANEEL não tem competência para tratar de política tarifária e somente o legislador tem, no meu modo de ver, implica a inconstitucionalidade da própria lei que criou a ANEEL, o que nunca foi objeto de questionamento, né? E implica também a inconstitucionalidade de diversas outras leis, né, que criam agências reguladoras e atribuem a elas o poder para definir políticas tarifárias. O TCU, no acórdão dele, traz uma série de exemplos de leis que tratam de tratamentos de tarifas, como, por exemplo, o desconto da TUSD e da TUST, né, para as renováveis, que está previsto na Lei 9427, no artigo 26, e vários outros, né, para, vamos dizer, supostamente dizer que tarifas são tratadas exclusivamente por leis, mas ele não traz um fundamento específico para dizer que a ANEEL não teria competência para a definição da política tarifária. O que me parece ele faz uma leitura rígida desse dispositivo da Constituição, ao mesmo tempo que ele traz exemplos de dispositivos que tratam de tarifas, o que não significa que a ANEEL não pode definir tarifas, uma vez que ela tem competência para isso. Com relação ao artigo 13 da Lei 8987, né, o que me parece é que não há violação desse dispositivo, porque a sistemática atual prevista pela Resolução 482, ela foi concebida pela ANEEL, né, ela é a entidade competente para fazer isso, e o juízo de conveniência e oportunidade para se promover ou não uma diferenciação tarifária em função de características técnicas e dos custos específicos para atendimento de diferentes usuários, cabe à ANEEL fazer. Então, não acho que há violação. A ANEEL, quando editou a Resolução 482, ela quis, sim, tratar os consumidores aderentes ao sistema de geração distribuída, ao sistema de compensação de energia elétrica, com um tratamento tarifário distinto. Ela queria, sim, incentivar a expansão da geração distribuída. E não me parece que ela não levou em consideração aspectos técnicos e tratamentos distintos para diferentes usuários. Então, na minha visão, Tiago, me parece que, sem entrar no mérito da necessidade de revisão da Resolução 482 em si, que também cabe à ANEEL, me parece que a decisão do Tribunal de Contas da União é infeliz, porque o Tribunal de Contas não me parece ter competência para tratar desse assunto, nem tampouco nem tampouco existem essas supostas ilegalidades que ele alegou. No geral, assim, em relação à decisão e à revisão, é isso, né? A Luana também me disse que a gente teria que tratar um pouquinho aqui sobre a resolução número 15 do Conselho Nacional de Política Energética, né? Não sei se a gente ainda tem tempo. A gente não tem obrigação de tratar, não. É só porque, assim, eu estou um pouco preocupado, porque já são 6h30, eu não sei se eu estou estourando o tempo, tá? Não, tá no seu tempo. Se você puder falar, ótimo. Se a gente não, a gente encerra, né?
sem problema. Não, posso falar, claro. Como eu falei, o Tribunal de Contas ele determinou que a ANEEL apresentasse um plano de ação e recomendou ao CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, que emitisse diretrizes para as políticas públicas voltadas à micro e à mini geração. E ele o fez, né? O MME fez isso, ele editou uma resolução número 15, né, em 9 de dezembro de 2020. Essa resolução ela é bastante ampla, né? Ela é muito pequena, inclusive. Ela vai prever, vamos dizer, algumas quase que princípios gerais para a regulamentação do assunto da micro e da mini geração distribuída. Apesar de ampla, ela foi festejada pelo setor, porque o setor entendeu que ela atende, vamos dizer, às expectativas, né, dos empreendedores, dos investidores, em relação ao que se espera aí de revisão da Resolução 482. Uma vez que essa resolução fala de tratamento não discriminatório do consumidor ao acesso às redes de distribuição, que é uma grande discussão que se tem hoje, né? A dificuldade que os consumidores têm tido a despeito das regras da própria Resolução 482 e do módulo 3.7 do PRODIST, preverem prazos para as distribuidoras cumprirem em relação ao acesso dos consumidores à rede delas. É uma diretriz, né, de que as distribuidoras têm sim que dar acesso a todo mundo e não pode discriminar ninguém. Prevê princípio de segurança jurídica e regulatória, manutenção de incentivos para os atuais consumidores. Enfim, ela é ampla e pode ser lida, vamos dizer, num olhar benéfico tanto para os geradores e para os investidores no segmento de geração distribuída, mas também atende, vamos dizer, o interesse das distribuidoras. As distribuidoras não vejo que as distribuidoras se oporiam em relação à resolução número 15. E, por fim, um ponto também que eu acho que é importante falar, que já foi mencionado aqui, paralelamente a isso tudo, existem iniciativas do Legislativo para tentar tratar desse assunto. A Luana já mencionou, um deles é o deputado Lafayette de Andrada, que ainda não apresentou formalmente um projeto de lei para votação na Câmara, mas existem disposições dentro do projeto de Código Brasileiro de Energia Elétrica dele que tratam da geração distribuída. E além desse código, né, e existe uma expectativa que o deputado Lafayette de Andrada apresente um projeto de lei específico para tratar da geração distribuída, uma vez que o código, por se tratar de um projeto muito grande, extenso e que vai trazer uma mudança estrutural para o setor, a tramitação dele certamente vai ser mais difícil no Congresso. Então, para tentar dar mais agilidade, ele tem um compromisso de apresentar um projeto de lei próprio para tratar essas regras de transição da geração distribuída. E além dessa iniciativa do deputado Lafayette de Andrada, existe um projeto de lei, que é o 5829 de 2019, que foi apresentado em 5/11 de 2019, um pouco antes da decisão aí do TCU, né? Na verdade, bem antes, um pouco depois da consulta pública, do deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. Então, acho que, no geral, né, acho que esse é um panorama sobre o tema. Não sei se ficou algum ponto de discussão, alguém quer fazer alguma consideração, enfim, fico à disposição aí para a gente bater um papo e tirar eventuais dúvidas, se eu conseguir responder, claro. Foi extremamente rica a sua exposição, né? Atingiu perfeitamente o objetivo nosso, que era trazer esse tema aqui no âmbito da comissão, para que a gente pudesse informar aí os diversos tipos de profissionais que a gente tem aqui que se interessam pela matéria, né, que de uma forma ou outra afetam aí o dia a dia, como eu disse no início. Eu, da minha parte, eu só queria agradecer, queria convidar as outras pessoas para falar um pouquinho. Fiquem à vontade, gente, sem timidez. Bom, eu queria deixar aqui Deixa eu perguntar, então.
Ah, fica à vontade. Professor, o senhor falou num tema atrás a respeito da inconstitucionalidade, né? Levando isso, considerando que o STF considere como inconstitucional a questão do TCU, né? Das leis, né? O que acarretaria na situação? Iria ter que fazer tudo de novo? Deixa eu ver se eu entendi bem, tá, Rafael? O que você está dizendo é se a tese defendida pelo TCU de que a resolução normativa 482 ela é ilegal e que a política tarifária deveria ser definida por lei. E o argumento que eu trouxe se esse argumento for levado ao extremo, a própria lei criadora da ANEEL, que atribui competência à ANEEL de definir tarifas e atribui à ANEEL poder normativo e regulador, seria considerada inconstitucional. Isso. O caminho para que isso acontecesse, né, hoje, existem dois tipos de controle de constitucionalidade no sistema brasileiro, né, o controle difuso e o controle concentrado, né? O controle concentrado seria a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei criadora da ANEEL, especificamente ao dispositivo, o artigo 3, inciso 18, que atribui a ela o poder para definir as tarifas. Caso o Supremo Tribunal Federal, né, se houvesse o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade nesse sentido, que hoje não há, e caso o Supremo Tribunal Federal declarasse inconstitucional esse dispositivo, o Supremo ele poderia adotar duas medidas. Ele poderia declarar a inconstitucionalidade com efeitos retroativos ou com efeitos não retroativos, né? São chamados efeitos ex tunc e ex nunc, né? Então, dependeria de qual seria esta decisão do Supremo Tribunal Federal e quais os efeitos ele daria para essa declaração de inconstitucionalidade. Se ele declararia o dispositivo inconstitucional com efeitos retroativos e, portanto, o que me parece uma loucura, uma insanidade, primeiro que eu não vejo a inconstitucionalidade, tá? Acho que tem que deixar isso muito claro, mas ainda que houvesse uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo entendesse que esse dispositivo fosse inconstitucional, me parece uma loucura o Supremo dar efeitos retroativos a essa declaração de inconstitucionalidade, porque a gente teria uma catástrofe regulatória no setor, né? Ou seja, todos os pronunciamentos da ANEEL a respeito de definição de tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão cairiam por terra ou poderiam ter sua validade questionada, uma vez que elas foram baseadas numa competência inconstitucional. Inconstitucionalidade que foi declarada de forma retroativa. Então, seriam esses os efeitos. Se houvesse o ajuizamento dessa ação e o Supremo declarasse a inconstitucionalidade com efeitos retroativos, todas as medidas da ANEEL que tratassem de definição de tarifas cairiam por terra junto com a lei declarada inconstitucional. Se o Supremo decidisse não dar efeitos retroativos, a ANEEL não poderia se pronunciar na definição de tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão dali em diante, ou seja, declaração de inconstitucionalidade com efeitos não retroativos. Não sei se eu fui claro, tá? Perfeito. Bom, alguém Obrigado. Tem alguma outra dúvida para a gente esclarecer com o Tiago? Bom, acho que não, Tiago. Então, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né, pela sua boa vontade, né, em nos prestigiar aí com a sua presença e com seu conteúdo.
né? Queria deixar também o convite para você fazer parte da nossa comissão, ainda que como membro colaborativo, né? Para ser efetivo, você teria que mudar a sua OAB para contagem, não acredito que não vai ser o caso, mas como membro colaborativo já fica aí o meu convite, tenho certeza que o nosso convite, com certeza seria bem interessante ter você conosco, né? Então, deixo... Luana, eu agradeço, eu que agradeço o convite, tá? Para mim é um prazer, acho que poder discutir esse tema e outros temas do setor elétrico, para mim, é um prazer, eu acho que é uma oportunidade de todos nós aprendermos, né? A gente aprende constantemente, então, certamente, fico à disposição para próximas reuniões, oportunidades, que vocês quiserem discutir algum tema específico do setor, que não seja só a geração distribuída, enfim, a gente tem tanta discussão aí acontecendo, né? A comissão, tenho certeza que vai contribuir muito para o entendimento das questões jurídicas relacionadas ao setor elétrico. Se eu puder participar dessas discussões, para mim vai ser um prazer participar desse aprendizado com vocês aí. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Então, ótimo. Obrigada a todos. Essa reunião, então, vai ficar disponível lá no YouTube, na OAB, na OAB. Ok. Canal da OAB. Ok, gente. Obrigada. Então, tá bom, gente. Um abraço, viu? Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Até mais. Obrigado.